foi a preocupação de Jesus. Enquanto que nós vemos por fora, Deus vê por dentro. E só Deus neste momento está a ver o coração e a vida de cada um de nós. E com base nisso, Ele está a fazer a sua seleção. Mateus era considerado um publicano e um pecador. Zaqueu era considerado como uma pessoa de má índole. Uma pessoa de quem os outros não queriam ter como amigo. Judas foi um traidor. Pedro e alguns outros eram pescadores. O único, aliás, os dois únicos que nós encontramos na Bíblia, no grupo mais íntimo de Jesus, nenhum deles foi apóstolo verdadeiramente. Estamos a falar de Lucas, que era médico e que foi um dos evangelistas, um historiador, um homem que Deus usou de forma especial para nos guardar a mensagem dos evangelhos, e o outro, Paulo, um homem culto, político, afamado, de personalidade política reconhecida, mas que ele próprio diz: olha, Deus escolheu, e depois, finalmente, como um abortivo, então ele manifestou-se em mim. Todos os outros estavam para Paulo antes dele. Jesus chama hoje como chamava naquele tempo. Jesus escolhe hoje como escolhia naquele tempo. Mas quais as implicações da chamada de Cristo? Em Mateus 4, 19, nós lemos: disse-lhe: vinde a mim, ou vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Primeira implicação da chamada de Cristo é a mudança de vida. Antes, pescador de peixes. Agora, pescador de homens. Antes, pescador de peixes. Agora, pescador de homens. E isto tem muitas leituras. Não vamos ter tempo hoje para esmiuçá-las todas, mas podemos perceber que Jesus chama-nos para desviarmos a nossa atenção das coisas materiais para as coisas espirituais. Nós somos chamados para mudar de vida. Às vezes é complicado percebermos porque temos que mudar de vida. Estamos tão bem, porquê mudar de vida? Paulo ia a caminho de Damasco com cartas para prender os seguidores de Cristo. Prendendo-os, iria-lhes tirar tudo o que lhes pertencia e iria matá-los. A Bíblia diz-nos em Atos dos Apóstolos que Paulo já tinha participado na morte de Estevão. Não sei se atirou alguma pedra, mas consentiu na morte. E Jesus aparece e diz: Paulo, muda. O teu objetivo é bom, é ótimo, é excelente, é isso mesmo que eu quero, mas o teu foco está errado. Às vezes nós fazemos as coisas certas da maneira errada. E outras vezes fazemos as coisas erradas da maneira certa. Mas é isso. Mas é verdade. Frequentemente isso pode acontecer na nossa vida.
E se os irmãos se aperceberem que por causa do amor que têm para com Deus, por causa da preocupação que têm em servir a Deus, em serem fiéis, em serem dedicados, estão a agir de uma maneira que não é aquela que Deus quer, não hesitem em corrigir. Porque muitas vezes nós estamos guiados pela religião e não pela palavra de Deus. Nós estamos obedecendo à religião, não estamos a obedecer a Deus. Jesus chama-nos para nós mudarmos de vida. Antes publicanos, pecadores, depois discípulos. Lembram-se no caso de no caso de Zaqueu? Jesus não diz nada a Zaqueu. Jesus não o recrimina, Jesus não lhe chama a atenção, Jesus não diz, olha, precisamos ter uma conversinha, como nós dizemos, de pé e orelha, vamos corrigir algumas coisas, não. Mas Zaqueu olha para Jesus e diz, eu preciso mudar de vida. Vamos fazer assim. 50% de tudo aquilo que eu tenho, e a Bíblia diz que era muito, ou pelo menos dá a entender que era muito, é para os pobres. Saiu ouro milhões àquela gente naquele dia. Mas ele vai mais longe. Ele diz, aqueles a quem eu tenho roubado, ou seja, aqueles a quem eu tenho cobrado indevidamente imposto, eu vou-lhe restituir 4 vezes mais. 300% de juros. Alguns arrependeram-se de Zaqueu não lhe ter roubado mais. Excelente bilhete. É esta mudança de vida. Mas, irmãos, eu nunca acreditei. Eu sou pastor há 26 anos. Domingo dos 27. Eu nunca acreditei naquelas pessoas que a gente reúne à volta de uma sala, faz um cursinho de 13 lições, para lhes dizer, olha, agora tens que ser assim, e assim, e assim, e assim, e assim, e agora tens que fazer desta e desta e desta maneira, e agora tens de te comportar desta e desta e desta forma. Há uma religião, não vou dizer qual, evangélica, que tem um caderninho, 100 e não sei quantas normas para os crentes daquela igreja. Se alguém falhar uma daquelas normas, pode ser excluído da igreja por isso. Não é nada de novo, já é de há muitos anos. 103 normas, acho eu. Se seguidas ali, à risca. Os fariseus também tinham uma série de regras. Tantos passos, tanto não sei o quê, tanto não sei o que mais. Religião pura. Jesus diz, eu quero vida. Quero vida. Aquela pessoa a quem Cristo ama, a quem Cristo salva, e ela sente-se salva e diz, agora eu quero. Agora eu vou. Nova vida. Transformação completa. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou dar a minha vida, vou dar os meus bens, vou me dedicar. Esses sim valem a pena. Esses valem a pena. Mudança de vida. Em segundo lugar, versos 20 a 22, do mesmo capítulo 4, diz, eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram, e passando mais adiante, viu outros 2, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu,
consertando as redes. E o chamou, e estes, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram. Meus irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos é renúncia. A segunda lição que nós aprendemos, a segunda lição, a segunda implicação da chamada de Cristo é a renúncia. Nós temos que aprender a renunciar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Sabemos disso. Alguns dizem que foi porque Jesus lhe curou a sogra. Mas essa história à parte, Jesus encontra-se com Pedro depois da ressurreição. E diz: Pedro, amas-me? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta, meu. E continuam a passear na praia. E chegam mais adiante, e Jesus olha para o barco e para as redes, e nós percebemos isto do estudo do grego. E sabendo que Pedro tinha sido pescador, que Pedro amava a pesca, sabendo que Pedro tinha dito depois da morte de Jesus: olha, acabou, é o fim, vamos pescar, vamos voltar à nossa vida. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, amas-me mais do que estas coisas? Amas-me mais do que o barco? Amas-me mais do que as redes? Amas-me mais do que a pesca? E Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus: apacenta o meu rebanho. Caminha um pouco mais. E Jesus insiste: Pedro, tens a certeza? De certeza absoluta que tu és capaz de deixar isto tudo agora de uma forma definitiva para seres meu discípulo? E Pedro começou a chorar. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E desta vez Jesus usou uma palavra diferente. Para nós tudo é amor. A palavra amor serve para tudo. Nossa influência anglo-saxónica, amor desde sexo até o amor de Deus, é tudo amor. Mas em grego são palavras diferentes. E a última vez que Jesus pergunta, Jesus diz: ágape. Petro, renaketo, ágape. E Pedro chorou. Irmãos, nós temos que aprender a renunciar. E nós temos tanta coisa nas nossas vidas e nos nossos dias para renunciar. A primeira coisa que nós temos que renunciar é uma cabeça dura. Nós temos que renunciar às nossas teimosias. Nós temos que renunciar às nossas formatações. Nós temos que renunciar à nossa cultura. Nós temos que renunciar às nossas tradições. Nós temos que renunciar a tanta coisa para servir a Jesus. Estreita é a porta, como dizíamos há pouco. Nós temos que renunciar. Falar em renunciar, eu vi esta semana uma história linda. 2 vizinhos. Um é crente e o outro não. E o crente está tentando evangelizar o vizinho que não é crente. E fala com ele, fala a respeito de Deus, fala a respeito da Bíblia. E o vizinho sempre argumenta com
com os santos, com a Senhora de Fátima, com Jesus, com não sei o quê. O vizinho crente, inspirado por Deus, certamente numa bela manhã teve uma grande ideia. Saiu, foi a uma loja e comprou um cão de louça grande. Chegou a casa, pôs uma trela no cão e amarrou o cão à porta de casa. O vizinho saiu de manhã, olhou para o cão, bateu à porta. Então, como é que você está e tal? Está tudo bem e tal? Então, para que é que tu compraste este cão? Ele, então, para me proteger a casa, para me guardar. Um cão de louça para te guardar a casa? Sim. Então tu não tens lá em casa um boneco de louça que te vai dar a salvação, que te vai curar, que vai suprir as tuas necessidades, que te vai ajudar sempre que tu precisas? Então, se aquele boneco de louça te pode ajudar, este cão também me pode proteger. E contra factos, temos que aprender a renunciar. Nós temos que saber renunciar. E nós temos que renunciar a tanta coisa. No verso 9 de Mateus 9, nós lemos: partindo de Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus não disse ao Jesus: desculpa lá, hoje não posso ir ao culto. Hoje não consigo almoçar consigo, tenho um compromisso. Hoje é dia 20, é dia de receber o IVA, de receber a Segurança Social. Hoje não tenho tempo, não dá a Deus. Não. Mateus levantou-se imediatamente e foi, esquecendo todo o resto. Sabem porquê que às vezes nós somos penalizados e a nossa vida de discípulo corre mal? Porque o nosso foco não está em Deus, está nas nossas coisas. Conta-se que um marinheiro, como todos os marinheiros que se prezam, chegou ao porto, o barco fundeou perto do porto e ele pegou no barco, no barquinho pequenino, na lancha, e remou para a terra. Bebeu quanto lhe apeteceu, conviveu, riu, estava feliz porque tinha voltado à terra firme. Então decidiu voltar para o barco para dormir. Entrou no barco e começou a remar. Remou, 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 e as horas passaram, foram passando até que nasceu o dia. Quando nasceu o dia, ele apercebeu-se que continuava no mesmo sítio, junto ao molho, junto ao cais, porque não tinha desamarrado o barco. Estava tão bêbado que não percebeu que o barco continuava amarrado. E ele remou, remou, remou. Irmãos, às vezes nós passamos a nossa vida a remar. E quando o pastor fala, ou quando algum outro irmão fala, nós até ficamos tristes e zangados, porque nós estamos a fazer o nosso esforço. Nós estamos a trabalhar, nós estamos a remar. O barco é que não sai do sítio. Porque nós não obedecemos prontamente. Nem tudo está bem na nossa vida.
E para terminarmos, meus irmãos, antes da ceia, no verso 11 do capítulo 9, nós lemos: e os fariseus, vendo isto, perguntavam aos discípulos, aqueles santos homens, cujos covilheiros admiram-se de Jesus entrar na casa de Mateus. Mas pior ainda, Jesus estava deitado, eles deitavam-se para comer, não é? Jesus estava reclinado sobre a mesa com os outros publicanos. E então os fariseus começam a resmungar, a murmurar junto dos discípulos, a dizer: mas afinal, o teu mestre, o vosso mestre, toma uma refeição com esta gente? E Jesus responde: olha, os sãos não precisam de médico, são os que estão doentes. Eu não vim salvar os bons, eu vim salvar os maus. Para mim, o que me interessa são aqueles que não têm ainda a salvação. Então, irmãos, nós aprendemos que uma das implicações da chamada de Cristo é abandonarmos os preconceitos. Sabem que nós somos naturalmente preconceituosos. E quando nós deixamos que a religião nos ataque, então é terrível. Uma coisa é nós condenarmos o que está errado. Nós condenarmos a mentira, nós condenarmos o pecado. Outra coisa completamente diferente é nós condenarmos as pessoas. Irmãos, nunca se esqueçam, quando nós virmos um ladrão, um assassino, um bêbado, uma prostituta, seja o que for, à nossa frente, nós estamos a ver uma pessoa pela qual Jesus morreu. Quando Jesus subiu ao Calvário, os pecados daquela mulher ou daquele homem estavam lá, tal como os nossos. Até a vizinha que nos incomoda, Jesus também morreu por ela. Até a sogra que não nos dá a privacidade que a gente gostava, também Jesus morreu por ela. A minha sogra está longe. Precisamos perceber que às vezes nós temos um preconceito que nos leva a que não amemos as pessoas e transformamos-nos em Jonas. Nós falamos muito de Jonas aqui, não é? Síndrome de Jonas. Jonas pensava assim: se eu prego e eles convertem-se, então já não vão para o inferno. Eu não posso correr esse risco. Às vezes há algumas pessoas que a gente diz: eu pregar aqueles, e se eles se convertem depois? É que ainda por cima vou ter que aturá-los na igreja. E há pessoas que são da igreja. Pessoas que são ouvidas. No outro dia estava a almoçar ou a jantar, já não sei, na Marinha das Ondas, com algumas outras pessoas. E normalmente nós vamos comer lá a um restaurante muito castiço. Aliás, ontem estivemos a jantar lá, comemos ali
bitoquezinho com um ovo e um molho especial, que aquilo sabe que nem gingas. E o dono do restaurante é uma pessoa assim, muito castiça. Então, no grupo que estávamos a almoçar naquele dia, estava também um pastor, o pastor Fernando Diniz de Pombal. E estávamos a fazer comentários, não sei o quê, e às tantas começámos a comentar lá o seu Carlos, não é? O seu bigode a poirot e não sei o quê. E então eu estava a dizer, olha, para aqueles que acham que o céu vai durar muito tempo, vai ser um tempo assim muito longo, têm que evangelizar aqui o seu Carlos. Porque nunca se vão sentir sós. Que ele fala pelos cotovelos. É verdade. Nunca vão comer àquele restaurante sozinhos, fora de horas, quando já não tiver mais ninguém na sala, porque vocês vão sair de lá com uma indigestão. Que o homem parece uma metralhadora. Uma coisa impressionante. Às vezes não temos estas pessoas assim. Por uma razão ou outra, nós achamos que não se hão de converter, não é? Ou pelo menos nós não nos devemos preocupar muito com elas. Mas Jesus morreu por elas. Algumas das implicações da chamada de Cristo. Existem outras. Mas, sobretudo, irmãos, não se esqueçam daquilo que nós lemos em Marcos capítulo 16 e verso 15, que diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós temos a responsabilidade maior de anunciar o Evangelho a todos, a toda a criatura. Como diz em Ezequiel capítulo 3, nós somos os atalaias e nós temos o dever de anunciar a chegada à cidade das tropas inimigas. Se nós não o fizermos, a responsabilidade vai recair sobre nós. Então, lembremos-nos disso. Nós fomos salvos para servir. Vou pedir aos diáconos para virem até à frente, o grupo de louvor também, e vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. O texto que nós bem conhecemos e que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Como sabemos, nós temos aqui pão e vinho, que irão ser sempre pão e vinho. Mas este momento é um momento especial, porque é o momento em que nós nos vamos lembrar do sacrifício de Jesus, do corpo de Jesus sendo sacrificado, do sangue de Jesus sendo derramado e do sangue de Jesus selando a nossa redenção. Por isso, Deus, nós te oramos neste instante. Lembramos-nos daquele momento tão especial, quando Jesus subiu à cruz e foi imolado em benefício das nossas almas. O seu corpo foi trespassado, foi moído e o seu sangue foi derramado. E como diz a Bíblia, pelo derramamento do sangue de um justo há remissão do pecado. Então os nossos pecados foram redimidos. E agora te pedimos, ó Deus, torna-nos parte integrante deste momento. Redime as nossas vidas. Purifica as nossas vidas. Torna-nos dignos de participarmos deste momento. E guarda em nós, ó Deus,
a alegria desta oportunidade de podermos estar juntos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos distribuir, vamos ser servidos pão e vinho, pão de felgueiras, vinho de Canaã. E o irmão Moraes tem ali um pequeno problema técnico. Há um pouco preconceituoso que não quer que tomemos o vinho. Obrigado. Este é vinho de Caná da Galileia. Só não posso garantir que tenha sido feito com água. Este não é. Mas pode ser feito com água na mesma. Este é de Caná de Felgueiras. Obrigado. Seguir às cadeiras vem o ar-condicionado. Já todos somos servidos. Vamos ficar de pé. Vamos tomar o pão. Jesus diz: este é o meu corpo. Não que aquilo seja um pedaço do seu corpo, mas aquilo simboliza o seu corpo na cruz do Calvário. Assim, em memória de Jesus, participemos do pão. Igualmente participemos do vinho, o vinho que simboliza o sangue da nova e eterna aliança. Em memória de Jesus também, participemos do cálice. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, desde agora e para todo o sempre. E a Igreja diz: Amém e Amém.